volta com a edição Manhã. Obrigada pela sua companhia. E você sabe, quarta-feira tem o nosso Fala Doutora. Para algumas pessoas, enfrentar dor de cabeça faz parte do cotidiano. Ainda que existam explicações, para os episódios de cefaleia, a Academia Brasileira de Neurologia faz o alerta. Se acontecem 3 ou mais vezes por mês, é preciso procurar ajuda médica. E esse é o assunto do Fala Doutora de hoje. Para esse bate-papo, já está aqui ao meu lado a neurologista Mayra Costa. Muito bom dia, doutora! Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre bom, né? A gente está falando, fazendo essa informação para que haja realmente uma prevenção. Verdade, doutor. E esse assunto dessa questão da cefaleia, das dores de cabeça é tão importante que nesse mês de maio, inclusive, tem uma campanha chamada Maio Bordô, né? Agora vamos começar falando sobre a questão da cefaleia. Como que a gente define? Tudo que é dor de cabeça entra nessa questão de cefaleia? Qual a definição? Isso. Cefaleia é o nome de dor de cabeça, né? No nome, como a gente fala, científico, né? Técnico, entre os médicos, isso. O nome técnico de uma dor de cabeça é uma cefaleia. E desse mundo da cefaleia, né? Existem vários tipos, né? Que, como a gente fala, a enxaqueca é a mais comum e a mais falada. Existe também aquelas cefaleias, né? Faciais, as dores atípicas faciais e a cefaleia tensional. E a cefaleia mista, que muitas vezes o paciente tem a cefaleia vascular, que é um tipo de cefaleia primária, que entra no grupo das enxaquecas. A tensional, que é uma outra característica, que também é muito comum, né? E muitas vezes o paciente tem os dois tipos. Às vezes o paciente ele consegue definir. Ah, doutor, essa é a crise da minha enxaqueca. Não, essa é aquela que eu tenho quase todo dia, no finalzinho do dia, que não é tão forte, né? Então, é um grande grupo, essa questão das cefaleias. Hoje ainda é o grande percentual das consultas nos consultórios, né? A maior queixa primeiro é a cefaleia, depois as lombalgias, e ainda é o diagnóstico de mais incapacitante das pessoas deixarem de ir ao trabalho, faltar ao trabalho por causa da cefaleia. Esses dados que você traz, doutora, me mostra que muita gente realmente negligencia a dor de cabeça. Já é tão comum para ela sentir essa dor de cabeça que, não, é só mais uma dor, vou tomar um remedinho. Esse é um grande problema? Sim, por quê? Porque às vezes é o que eu falo, às vezes você tem uma crise, de mesmo enxaqueca. Não dormiu bem. Não dormiu bem, comeu alguma coisa que não fez mal, tá preocupada com alguma coisa. É normal, vamos dizer assim. Só que aí, como você fala, toma analgésico, aí aquilo perpetua. Ah, tive dor de cabeça, não sei o que, eu tive dor de cabeça por isso, eu tive por aquilo. Aí você vê que vai se aproximando, né? Ela vai se tornando mais frequente, às vezes mais intensa, e aí muitas vezes é uma dor de cabeça, uma cefaleia que cronifica, e muitas vezes o paciente ele aumenta a tolerância de analgésico, aí muitas vezes isso torna uma dor de cabeça mais difícil de tratar, porque ele já tomou isso, aí isso não melhora, tomou aquilo, aquilo já não melhora. Aí ele começa a aumentar a classe de analgésicos, aí daqui a pouco é aquele paciente que só passa se ele for ao pronto-socorro e tomar medicação venosa, né? E mesmo assim, às vezes, não passa adequadamente. Nesse caso, já é a crônica, doutora? Sim, aí já é, tanto que a gente chama cefaleia crônica por uso abusivo de analgésicos. Aí uma dor de cabeça, quando ela chega nesse ponto, aí é uma dor de cabeça mais difícil de tratar. Por quê? Porque o paciente, ele diz que ele já experimentou tudo, né? Todos os analgésicos, que nada funciona, e ele começa a ser resistente a tratar. Né? Você tem que tirar esses analgésicos, o paciente tem que se esforçar. Faz uma limpeza, Uma limpeza, né? Exatamente. E ele começar a fazer o tratamento mesmo profilático, que é aquele tratamento diário, todo dia, por um certo tempo, às vezes um tempo grande da vida dele, ele vai ter que estar fazendo essa profilaxia das dores, da sua dor de cabeça. Certo, você estava falando da enxaqueca, que é a mais falada, a mais temida, enfim. E ela é um tipo de cefaleia que acomete cerca de 15% da população mundial, muita gente, né? E é considerada uma doença, a gente pode falar que ela é uma doença genética ou neurológica, doutor? O que causa, a enxaqueca? É assim, a enxaqueca é uma cefaleia vascular,
Por quê? Porque ela provoca um processo inflamatório nas artérias. Ela não é dentro do cérebro, né? É uma cefaleia que ela começa, a primeira manifestação dela é aquela vasoconstricção, das artérias fazem uma vasoconstricção, se fecha, é muitas vezes onde o paciente tem o pródromo, ou aura, que muitas vezes se fala, né? Às vezes o paciente ele já sabe, porque ele tem a aura visual, a aura sensitiva, mal-estar, alteração do humor, metade da visão, ele já sabe que ele vai ter uma crise. Aí o próximo passo é a fase de vasodilatação das artérias, que é quando o paciente tem a dor intensa e pulsátil. Né? Então, essa é a manifestação mais comum. E aí, às vezes, tanto que às vezes a gente olha assim para o paciente, ó, quando começar a aura, você perceber que é ela, já toma a medicação. Para você com isso, você tenta abortar a crise, não evitar que a crise se prolongue, porque há uma manifestação inflamatória, sim, na crise da enxaqueca. Você trouxe vários sintomas da enxaqueca e esses sintomas se diferenciam de uma dor de cabeça normal, digamos assim? Sim, porque assim, ó, a dor de cabeça normal, às vezes o paciente fala, é uma dor aqui. Ele, tá às vezes, ele não sabe, às vezes, nem caracterizar propriamente. A dor daqui vem para aqui, aperta, eu fico meio assim, né? A dor de cabeça assim, mais tranquila. A crise da enxaqueca é uma crise. É o que eu digo, a crise clássica de livro, você não esquece dela, né? Que geralmente é uma dor hemicraniana, ou de um lado ou do outro, pulsátil. Você tem aí, você pode ter enjoo, náuseas, vômitos, alteração visual, a fotofobia, que é a claridade, a fonofobia, que você quer ficar quieta num quarto escuro, não ouvir nada, com alteração do humor, né? Ela se torna incapacitante durante uma crise. E vai atingir diretamente, então, a qualidade de vida dessas pessoas. Sim, Como proceder, então, doutora? Por exemplo, uma pessoa que já identificou que ela tem enxaqueca, que é um problema crônico ali, até muitas vezes hereditário, enfim. Como que ela deve proceder para diminuir as crises? Há o que fazer? Por exemplo, mexendo ali na qualidade de vida, na rotina dela. O que ela pode fazer para melhorar isso? Por exemplo, a mulher tem outra coisa que chama muita atenção na questão do anticoncepcional, ou piora no período menstrual. Então, isso é uma coisa que muitas vezes a mulher ela tem que conversar com o seu ginecologista para ou acertar o anticoncepcional ou ver se realmente é aquela enxaqueca do período menstrual. Em relação, assim, de um modo geral, é como a gente falou, se você teve uma crise esporádica, né, que devido a alguma coisa que você identificou, você não vai fazer o tratamento profilático. Agora, se você vê que com essas crises, elas começam a se aproximar, o que a gente orienta? Você tem que tentar identificar o fator desencadeante, né? Seja uma comida, Tem gente que, ó, se dormir demais, tem enxaqueca. Se dormir de menos, uma noite mal dormida, pode ter. É tentar identificar uma alergia, o motivo da alergia. Isso. Seria isso. Você tentar identificar, nossa, eu comi essa comida, isso me dá. Aí, lógico, que tem aquelas comidas clássicas, como queijos, vinhos, alguns temperos, algumas comidas ácidas, tomate, molhos de tomate, né? Chocolate. Eita. Né? E tem aquelas já sabidas, né? Classicamente, que pode ter, mas às vezes o paciente tem essa, nossa, doutora, quando eu como essa coisa assim. Tanto que muitas vezes o fígado é o culpado, né? Às vezes a pessoa, antes de procurar o neurologista, ele procura o gastro, porque achando que é do fígado, porque foi alguma coisa que ele comeu, ficou enjoado e depois veio a dor de cabeça. E o fígado é inocente. O fígado totalmente inocente, né? Isso é enxaqueca. Doutora, interessante porque, mais uma vez, a questão de se observar é muito importante aqui. Sim, você se conhecer. Porque aí você tem, assim, aí você mudar uma rotina, alimentação, comer na hora certa, o jejum prolongado é um dos fatores. Nossa, eu tomei café às 7 horas da manhã, só vou comer à noite. É um jejum prolongado, muito prolongado, né? Então, isso também é um fator desencadeante de crise. Então, o principal é que o indivíduo tentar observar quando ele teve crise, o que causou, porque aí você tenta tirar isso, né? Atividade física é uma coisa que é muito importante, melhora muito. Atividade física, a qualidade da alimentação, a qualidade do sono, né? Então, assim, tudo que a gente chama de qualidade de vida, você tentar fazer o mais certo para você, isso serve para a enxaqueca como prevenção da enxaqueca. E lógico que o paciente, mesmo fazendo
tudo isso, né? Você, como é que se diz? Você trata, né? Aquilo que eu falei. Nossa, doutora, eu faço tudo certinho, mas, bastou eu ter uma preocupação, eu acordei já, né? Então, você tem que fazer o tratamento. Aí, aquele tratamento que a gente chama profilático, algumas medicações, né? Que a gente usa, várias medicações, só que é aquele tratamento que você vai ter que usar diário. Porque aí tem o tratamento da crise e tem um tratamento diário por um certo tempo. Não falamos de cura, mas de um tratamento contínuo. Sim. A gente fala assim, que a enxaqueca ela não tem cura, ela tem controle. Ok. Né? A gente brinca aqui, o enxaquecoso sempre enxaquecoso. Mas você tem como você controlar a crise, baseado em tudo isso, né? Nas medidas preventivas. Né? Muitas vezes, passei, doutora, eu vou ter que usar remédio para o resto da vida? Às vezes sim, porque depende da sua qualidade de vida, você realmente não tem como dormir corretamente. Você tem uma vida estressante, você viaja muito, você anda muito de carro, né? Às vezes você não come direito. Então, às vezes, você tem vários motivos para você ter uma crise de enxaqueca. Perfeito. E por que é tão importante, por exemplo, a campanha Maio Bordeaux? Por que é tão importante a gente falar sobre isso e as pessoas não negligenciarem, né? Qual o conselho final que você dá para o nosso público? É assim, quem já tem uma dor de cabeça, eu digo que todo mundo, uma vez na vida, vai ter a sua crise de dor de cabeça, né? É você tentar identificar, né? Até porque, por exemplo, eu nunca tive dor de cabeça. Nunca tive. De repente, eu tenho uma crise forte que eu vou parar no pronto-socorro com vômito. Opa! É um episódio único, você nunca teve, aí você tem que investigar. Né? Então, essa é a questão de você procurar o atendimento médico. Ah, não, eu tenho frequente, dor de cabeça crônica, eu já usei isso, já usei aquilo. Tem que tratar, justamente por essa questão do cronificar, tolerância de medicação, e ela é incapacitante. Imagina, você ter 3, 4 crises por semana e você não conseguir fazer teu trabalho 3, 4 vezes por semana, você tem que ficar pelo menos 2, 3 horas usando medicação, esperando uma crise passar, né? Então, você tem aquela das cefaleias primárias, né? Que é a tensional, a enxaqueca, são as mais comuns, e tem as cefaleias secundárias, que é uma cefaleia que, às vezes, muda de padrão, uma coisa que a gente chama muita atenção. É o mesmo padrão? É a mesma dor? Ai, não, doutora, é a mesma dor, só que ela veio mais forte. Opa! Então, você não sai do padrão da dor. Ah, não, doutora, é uma dor diferente. Eu nunca tive essa dor desse jeito, é uma dor diferente. Opa, você tem que investigar. Eu nunca tive essa crise desse jeito. Você tem que investigar, né? Então, aí a importância de você procurar o atendimento médico, até nesse sentido, né? É uma dor de cabeça que eu investigo, ela pode ser secundária a alguma coisa, ela é uma cefaleia primária, eu vou ter que tratar, eu só vou tratar na crise, aí você discute isso, faz essas orientações com o paciente. Perfeito, doutora Mayra Costa, mais um assunto extremamente importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. Toda quarta-feira você já sabe, né? Eu falo, doutora, muito obrigada, doutora, ótimo dia. Obrigada, Juliana, obrigada a todos que nos assistem. Isso aí, procure seu médico para tratar a sua dor de cabeça. Não deixa passar, minha gente. Importante você se cuidar. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. A edição amanhã vai se despedindo, mas amanhã no feriado, sim, estaremos juntos a partir das 10 horas. Até lá.